Bem-vindos às Falas da Bíblia. Prepare-se para um momento de reflexão e inspiração com a Palavra de Deus. Hoje nós falaremos da primeira parte do primeiro livro de Reis. Ora, o rei Davi era já velho, de idade muito avançada, e por mais que o cobrissem de roupas não se aquecia. Disseram-lhe, pois, os seus servos: busque-se para o rei meu senhor uma jovem donzela, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei meu senhor se aqueça. Assim buscaram por todos os termos de Israel uma jovem formosa, e acharam Abisag, a sunamita, e a trouxeram ao rei. Era a jovem sobremaneira formosa, e cuidava do rei, e o servia. Porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. E preparou para si carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem adiante dele. Ora, nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Além disso, era ele muito formoso de parecer, e era mais moço do que Absalão, e teve entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, os quais aderiram a ele e o ajudavam. Mas Zadoque, o sacerdote, e Benaías, filho de Jeoiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha, não eram por Adonias. Adonias matou ovelhas, bois e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto de En-Rogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, e a Benaías, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não os convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora, e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida, e a de teu filho Salomão. Vai à presença do rei Davi, e dize-lhe: não juraste, ó rei meu senhor, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono? Porque, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti, e confirmarei as tuas palavras. Foi, pois, Batseba à presença do rei na sua câmara. Ele era muito velho, e Abisag, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei. Então o rei lhe perguntou: que queres? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não o sabes. Ele matou bois, animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército. Mas a teu servo Salomão não o convidou. Mas, ó rei meu senhor, os olhos de todo o Israel estão sobre ti, para que lhes declares quem há de assentar-se no teu trono depois de ti. Doutro modo sucederá que, quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão meu filho seremos tidos por ofensores. Enquanto ela ainda falava com o rei, eis que chegou o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo: eis aí está o profeta Natã. Entrou Natã à presença do rei, inclinou-se perante ele com o rosto em terra, e disse: ó rei meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim, e se assentará no meu trono? Pois ele hoje desceu, e matou bois, animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e aos chefes do exército, e ao sacerdote Abiatar. E eis que comem e bebem perante ele, e dizem: viva o rei Adonias! Porém a mim teu servo, e ao sacerdote Zadoque, e a Benaías, filho de Jeoiada, e ao teu servo Salomão, não convidou. Foi feito isso da parte do rei meu senhor?
e não fizeste saber a teu servo quem havia de assentar-se no teu trono depois de ti? Respondeu o rei Davi: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e ficou de pé diante dele. Então o rei jurou, dizendo: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda a angústia, que, assim como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão há de reinar depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim mesmo o cumprirei hoje. Então Batseba, inclinando-se com o rosto em terra perante o rei, fez-lhe reverência e disse: viva para sempre o rei Davi, meu senhor. Depois disse o rei Davi: chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaías, filho de Jeoiada. E estes entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. E tocareis a trombeta, e direis: viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e ele virá e se assentará no meu trono, pois reinará em meu lugar, porquanto o tenho designado para ser príncipe sobre Israel e sobre Judá. Ao que Benaías, filho de Jeoiada, respondeu ao rei, dizendo: amém. Assim o diga também o Senhor Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim seja ele com Salomão. E faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi meu senhor. Pelo que desceram Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaías, filho de Jeoiada, e os quereteus, e os peleteus, e fizeram montar Salomão na mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Então Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o vaso do azeite, e ungiu a Salomão. Então tocaram a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, tocando flauta e alegrando-se sobremaneira, de modo que a terra retiniu com o seu clamor. Adonias e todos os convidados que estavam com ele o ouviram, ao acabarem de comer. E ouvindo Joabe o soar das trombetas, disse: que quer dizer este alvoroço na cidade? Ele ainda estava falando quando chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: entra, porque és homem de bem, e trazes boas novas. Respondeu Jonatas a Adonias: deveras, o rei Davi, nosso senhor, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaías, filho de Jeoiada, os quereteus e os peleteus. E eles o fizeram montar na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram no rei em Giom. E dali subiram cheios de alegria, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouvistes. E Salomão já está assentado no trono do reino. Além disso, os servos do rei vieram abençoar o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: faça teu Deus o nome de Salomão mais célebre do que o teu nome, e faça o seu trono maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. Também assim falou o rei: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então, tomados de pavor, levantaram-se todos os convidados que estavam com Adonias, e cada qual se foi seu caminho. Adonias, porém, temeu a Salomão, e levantando-se, foi apegar-se às pontas do altar. E foi dito a Salomão: eis que Adonias teme ao rei Salomão, pois que se apegou às pontas do altar, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão que não matará o seu servo à espada. Ao que disse Salomão: se ele se houver como homem de bem, nenhum só de seus cabelos cairá em terra, se porém se houver dolosamente, morrerá. Então o rei Salomão deu ordem, e tiraram Adonias do altar. E vindo ele, inclinou-se perante o rei Salomão, o qual lhe disse: vai para tua casa. Ora, aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra.
Sê forte, pois, e porta-te como homem. Guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e observando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, e para que o Senhor confirme a palavra que falou acerca de mim, dizendo: se teus filhos guardarem os seus caminhos, andando perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Tu sabes também o que me fez Joabe, filho de Zeruia, a saber, o que fez aos 2 chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais ele matou, e em tempo de paz derramou o sangue de guerra, manchando com ele o cinto que tinha nos lombos e os sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Mas para com os filhos de Barzilai, o gileadita, usa de benevolência, e estejam eles entre os que comem à tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, benjamita, de Baurim, que me lançou atroz maldição, no dia em que eu ia a Maanaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu lhe jurei pelo Senhor, dizendo: não te matarei à espada. Agora, porém, não o tenhas por inocente, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhe hás de fazer. Farás com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Depois Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão, pois, assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então Adonias, filho de Agite, veio a Batseba, mãe de Salomão, e perguntou ela: de paz é a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. E acrescentou: uma palavra tenho que dizer-te. Respondeu ela: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e que todo o Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar. Contudo, o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Agora uma só coisa te peço, não ma recuses. Ela lhe disse: fala. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te recusará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. Respondeu Batseba: pois bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão, para falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela, e se inclinou diante dela. Então, assentando-se no seu trono, mandou que pusessem um trono para a rainha mãe, e ela se assentou à sua direita. Então disse ela: só uma pequena coisa te peço, não ma recuses. Respondeu-lhe o rei: pede, minha mãe, porque não te recusarei. E ela disse: dê-se Abisag, a sunamita, por mulher a teu irmão Adonias. Então respondeu o rei Salomão, e disse à sua mãe: e por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Sim, para ele, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me estabeleceu casa, como tinha dito, que hoje será morto Adonias. E o rei Salomão deu ordem a Benaías, filho de Jeoiada, o qual feriu a Adonias, de modo que morreu. Também a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei,
porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto participaste de todas as aflições de meu pai. Salomão, pois, expulsou Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, assim cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito acerca da casa de Eli em Siló. Ora, veio esta notícia a Joabe, pois Joabe se desviara após Adonias, ainda que não se tinha desviado após Absalão. Pelo que Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se às pontas do altar. E disseram ao rei Salomão: Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaías, filho de Jeoiada, dizendo: Vai, mata-o. Foi, pois, Benaías ao tabernáculo do Senhor, e disse a Joabe: Assim diz o rei, sai daí. Respondeu Joabe: Não, porém aqui morrerei. E Benaías tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. Ao que lhe disse o rei: Faze como ele disse, mata-o e sepulta-o, para que tires de sobre mim e de sobre a casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre, mas a Davi e a sua descendência e a sua casa e ao seu trono o Senhor dará paz para sempre. Então Benaías, filho de Jeoiada, subiu e, arremetendo contra Joabe, o matou, e foi sepultado em sua casa, no deserto. Em lugar dele, o rei pôs a Benaías, filho de Jeoiada, sobre o exército, e a Zadoque, o sacerdote, pôs em lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar a Simei e lhe disse: Edifica para ti uma casa em Jerusalém, habita aí, e daí não saias, nem para uma, nem para outra parte. E fica sabendo que, no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedrom, de certo hás de morrer. O teu sangue será sobre a tua cabeça. Respondeu Simei ao rei: Boa é essa palavra. Como tem dito o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que, ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maacá, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou, albardou o seu jumento e foi a Gate ter com Aquis, em busca dos seus servos. Assim foi Simei, e os trouxe de Gate. Disseram a Salomão que Simei fora de Jerusalém a Gate, e já havia voltado. Então o rei mandou chamar a Simei e lhe disse: Não te conjurei pelo Senhor, e não te protestei, dizendo: No dia em que saíres para qualquer parte, sabe de certo que hás de morrer? E tu me disseste: Boa é essa palavra que ouvi. Por que então não guardaste o juramento do Senhor e a ordem que te dei? Disse-lhe mais: Bem sabes tu, e o teu coração reconhece toda a maldade que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fará recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei deu ordem a Benaías, filho de Jeoiada, o qual saiu e feriu a Simei, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Ora, Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha dele, e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em redor. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, exceto que nos altos oferecia sacrifícios e queimava incenso.
Foi, pois, o rei a Gibeão para oferecer sacrifícios ali, porque aquele era o principal dentre os altos. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste para com teu servo Dai, meu pai, porquanto ele andou diante de ti em verdade, em justiça e em retidão de coração para contigo, e guardaste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. Dá, pois, a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E pareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido tal coisa. Pelo que Deus lhe disse: Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço, segundo as tuas palavras. Eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti, teu igual não houve, e depois de ti, teu igual não se levantará. Também te dou o que não pediste, assim riquezas como glória, de modo que não haverá teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E ainda, se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, então Salomão acordou, e eis que era sonho. E voltando ele a Jerusalém, pôs-se diante da arca do pacto do Senhor, sacrificou holocaustos e preparou sacrifícios pacíficos, e deu um banquete a todos os seus servos. Então vieram 2 mulheres prostitutas ter com o rei, e se puseram diante dele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que no 3º dia depois de meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa, somente nós 2 estávamos ali. Ora, durante a noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E ela se levantou no decorrer da noite, tirou do meu lado o meu filho, enquanto a tua serva dormia, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou-o no meu seio. Quando me levantei pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando eu para ele à luz do dia, eis que não era o filho que me nascera. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Replicou a primeira: Não, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. E disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai a metade a uma, e metade a outra. Mas a mulher cujo filho em suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: Ah, meu senhor, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. A outra, porém, disse: Não será meu nem teu, dividi-o. Respondeu então o rei: Dai à primeira o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Ela é sua mãe. E todo o Israel ouviu a sentença que o rei proferira, e temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Assim foi Salomão rei sobre todo o Israel, e estes eram os príncipes que tinha. Azarias, filho de Zadoque, era sacerdote. Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, secretários. Jeosafá, filho de Ailude, cronista. Benaías,
filho de Jeoiada, estava sobre o exército. Zadoque e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, estava sobre os intendentes. Zabude, filho de Natã, era o oficial-mor, amigo do rei. Aizar, o mordomo. E Adonirão, filho de Abda, estava sobre a gente de trabalhos forçados. Salomão tinha 12 intendentes sobre todo o Israel, que proviam de mantimentos ao rei e à sua casa, e cada um tinha que prover mantimentos para um mês no ano. São estes os seus nomes: Beni-Hur, na região montanhosa de Efraim; Beni-Dequer, em Macás; Saalabim, Bet-Semes e Elon Bet-Hanã; Beni-Hesed, em Arubote. Também este tinha Socó e toda a terra de Jefer. Beni-Abinadab, em toda a região alta de Dor. Tinha este Atafate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Ailude, em Taanaque e Medido, e em toda a Bet-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Gisreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, para além de Joquemeão. O filho de Geber, em Ramote-Gileade. Tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha a região de Argobe, o qual está em Bazã. 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimaas, em Naftali. Também este tomou a Bazemate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Razai, em Azer e em Alote. Jeosafá, filho de Paruá, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Sion, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Havia um só intendente naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel numerosos, como a areia que está à beira do mar. E comendo e bebendo, se alegravam. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até o termo do Egito. Eles pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. O provimento diário de Salomão era de 30 coros de flor de farinha, e 60 coros e farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 ovelhas, afora os veados, gazelas, cabras montesas e aves cevadas. Pois dominava ele sobre toda a região e sobre todos os reis daquém do rio, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz por todos os lados em redor. Judá e Israel habitavam seguros, desde Dan até Berseba, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, por todos os dias de Salomão. Salomão tinha também 40.000 manjedouras para os cavalos dos seus carros e 12.000 cavaleiros. Aqueles intendentes, pois, cada um no seu mês, proviam de mantimentos o rei Salomão e todos quantos se chegavam à sua mesa. Coisa nenhuma deixavam faltar. Também traziam, cada um segundo seu cargo, a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes, para o lugar em que estivessem. Ora, Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e conhecimentos múltiplos, como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era ele ainda mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e a sua fama correu por todas as nações em redor. Proferiu ele 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Dissertou a respeito das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o hisopo que brota da parede. Também dissertou sobre os animais, as aves, os répteis e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Irão, rei de Tiro, enviou os seus servos a Salomão, quando ouviu que o haviam ungido rei em lugar de seu pai, porquanto Irão fora sempre muito amigo de Davi. Salomão, pois, mandou dizer a Irão:
Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras com que o cercaram, até que o Senhor lhe pôs os inimigos debaixo dos seus pés. Agora, porém, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem calamidade alguma. Pretendo, pois, edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Portanto, dá ordem agora que do Líbano me cortem cedros. Os meus servos estarão com os teus servos. Eu te pagarei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres, porque tu sabes que entre nós ninguém há que saiba cortar madeira como os sidônios. Quando Hirão ouviu as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E Hirão mandou dizer a Salomão: Ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei tudo quanto desejas acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão do Líbano até o mar, e farei conduzi-las em jangadas pelo mar até o lugar que me designares. Ali as desamarrarei, e tu as receberás. Também farás o meu desejo, dando sustento à minha casa. Assim dava Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, conforme todo o seu desejo. E Salomão dava a Hirão 20.000 coros de trigo, para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. Isso fazia anualmente. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha prometido. E houve paz entre Hirão e Salomão, e fizeram aliança entre si. Também rei Salomão fez, dentre todo o Israel, uma leva de gente para trabalho forçado, e a leva se compunha de 30.000 homens. E os enviava ao Líbano por turnos, cada mês 10.000. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa, e Adonirão estava sobre a leva. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que talhavam pedras nas montanhas, afora os mestres de obra que estavam sobre aquele serviço, 3.300, os quais davam as ordens aos trabalhadores. Por ordem do rei, eles cortaram grandes pedras, de grande preço, para fundarem a casa em pedras lavradas. Lavraram-nas, pois, os edificadores de Salomão, e os de Hirão, e os gebalitas, e prepararam as madeiras e as pedras para edificar a casa. Chegamos ao fim de mais uma fala da Bíblia de hoje. Que a mensagem inspire e fortaleça sua fé. Esperamos que esta porção da palavra tenha tocado seu coração. Para continuar recebendo diariamente esses momentos de reflexão, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que mais te impactou e não se esqueça de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra. Contamos com você. Muito obrigado e que Deus o abençoe.